Ó, gente, quero mostrar aqui de perto, bem na luz pra vocês, tá? Essa é a peça que eu não sombreei, que eu não passei nada. E essa é a vampirinha que a gente fez o sombreado, como eu falei pra vocês, tá? Ó, bem sutil, só pra dar uma vida. Eu particularmente não gosto daquele sombreado que é muito marcado. Bom, gente, agora nós vamos fazer aqui a aula do sombreado. Hoje nós vamos sombrear de uma maneira diferente, tá? Nós vamos fazer o sombreado com tintas. Tintas para tecido e pincéis. Dois pincéis eu vou utilizar aqui, vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês isso aqui também, ó. Vou mostrar o kit todinho para vocês conhecerem aqui o que eu preciso para fazer o sombreado dele com tinta, tá? Então, eu vou precisar aqui de dois pincéis. Os pincéis que eu escolhi para usar é esse pincel mais arredondadinho aqui e esse pincel mais chanfrado, tá? Tem as sardinhas na diagonal e ele não se espalha muito. É um pincel que me dá mais possibilidade de controlar aqui o risco com ele. Esse daqui é igual esse, gente, ó. É que ele tá molhado, então ele fica um pouquinho diferente, tá? Esses kits de pincel aqui, tanto esses de cabo transparente como esses aqui de sereia, você encontra aí por uns 5, 6 reais lá na Shopee, tranquilamente, tá? Eu vou utilizar, para fazer o sombreado com tinta, eu gosto de molhar o pincel, eu não gosto de usar ele seco, tá? Eu molho, e esse rabugentinho aqui, esse paninho, é exatamente para eu tirar o excesso de água, porque o excesso de tinta eu vou precisar de um feltro na mesma cor da pele que eu vou sombrear, tá? Esse paninho aqui, inclusive, gente, como eu uso muito desses paninhos aqui, eu limpo o bico da pistola de cola quente, eu limpo quando eu trabalho com corante, agora com tinta, eu limpo de tudo com esse pano. Eu gosto de comprar aqueles panos, aqueles kits de guardanapo bem baratinho de cozinha, de pano de prato, e aí eu divido em três. Aí quando ele fica bem ruinzinho assim, eu jogo fora e uso a outra parte. É uma dica boa, mas dá pra usar retalho de tecido também, quem tem aí. Bom, vamos parar com esse papo de fifi e vamos ao que interessa. As tintas que eu vou usar aqui, um potinho com água, como vocês estão vendo, já está usado, já limpei o pincel aqui dentro. Tinta de tecido, todas aqui são acrylex e eu não faço questão de marca, só porque é a única que eu encontro aqui na minha cidade. Preto, tá? Esse preto 520, eu acho que preto só tem um preto. A tinta rosa chá 567, que essa eu uso para fazer blush, e essa eu também uso para fazer as mechas do cabelo da Enid e outras cositas massa. Agora, essas duas aqui, ó, essa daqui é a castanho claro 815, tá? Da tinta para tecido acrylex também, todas. Esse daqui eu vou substituir esse corante aqui marrom, que eu utilizei lá nos outros cursos. Eu troquei por essa tinta. Essa tinta aqui é a tinta pêssego, tá? 566 é o número dela. E ela eu vou substituir esse corante aqui, que era o Peles Claras, que eu sombreei nos outros cursos, tá bom? O jeito de sombrear é igual, só que vai mudar aqui o produto. Para sombrear com tinta, a gente precisa entender que o efeito não é imediato, como os corantes são, que a gente já passa e já vê como fica. A gente tem que esperar um pouquinho a tinta secar, tá? Então, se você tiver na dúvida de se coloca mais ou se coloca menos, deixa secar para ver o resultado, para ver como ficou, ok? Então, ó, o meu pincel eu molhei, tirei o excesso da água aqui no paninho, aí eu venho aqui, ó, na tinta e vou tirar todo o excesso aqui do pincel no meu retalho de feltro, tá? E principalmente aqui nessa parte de cima do pincel, ó, aqui perto mesmo da parte de metal, costuma ficar um pouquinho de tinta, sobra, excesso, enfim, fica tinta que a gente não precisa. Então, na hora de tirar o excesso aqui no feltro, ó, você passa ele quase deitado aqui para ter certeza de que não ficou excesso de tinta nas laterais, porque isso às vezes faz a gente manchar a peça, tá? Pronto, com ele aqui, ó, eu vou dar mais uma passada. É quase como se você tivesse que limpar todo o pincel, tá? E vou levemente sentindo aqui o quanto de tinta vai sair. Então, os lugares que eu vou sombrear são os mesmos lá dos outros cursos, gente. Sempre eu faço o mesmo sombreado de rosto, né? Rosto de pessoas, entre aspas. Passo ao redor dos olhos para dar profundidade. Aqui, tá? Nessa lateralzinha aqui que faz a lateral do nariz.
Passo nas costuras, então eu passo aqui na parte de baixo. Passo nas orelhas também. Ó, na hora que o meu sombreado aqui começa a acabar, eu volto aqui, ó, onde eu tirei o excesso. Não é aqui na tinta pura. Vou passando. Toma cuidado para não ficar uma listra, tá? É um sombreadinho. Se começar a ficar muito marcado, você já vem aqui e limpa bastante o seu pincel. Cantinhos da boca. Um pouquinho bem de leve em volta do nariz. E venho aqui para o outro olho também. Em volta do olho. E aqui, ó, como ele tem uma franjinha, eu venho aqui e dou uma sombreadinha bem rente aqui com o cabelo, tá? Faço uma margem aqui nesses cabelinhos. É bastante sutil, tá? Pode ser até que não apareça pra vocês aí na câmera, mas depois eu vou mostrar ele de frente aqui na luz, pra vocês verem o resultado direitinho. Eu vou deixar ele secar depois e vou mostrar pra vocês o resultado da peça seca, tá? Pronto. Agora, ó, até pesei a mão aqui um pouquinho. Quando secar, se ele ficar diferente do outro lado, eu venho e ajusto. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o menorzinho, e vou pegar a tinta castanho claro. Eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu vou passar ela aqui na tinta, vou tirar o excesso aqui no feltro, inclusive das laterais. Vou dar umas passadinhas pra sentir aqui como é que a tinta tá saindo. E quando eu ver que tá ficando só uma sombrinha, aí eu venho... E esse, eu vou passar da seguinte forma. Aqui no delineado do olhinho dele, eu vou passar bem rente, com a mão leve para ir sentindo, porque eu só quero que fique uma sombrinha um pouco mais escura, que vai aprofundar aqui o olhinho dele, tá? A gente vai acabar sujando aqui o olhinho com tinta, gente, mas é só limpar que sai. Vou passar aqui também, ó, na linha do olho embaixo, espumando e não muito forte, tá? Como eles são vampiros, até dá pra dar uma pesadinha na mão na olheira, mas o ideal é que seja bem suave se for uma peça normal. Passo aqui, rente com esse delineado do olho dele, passo de novo aqui na linha do olho. Gente, eu tô fazendo isso com a mão bem leve, tá? Se eu sentir que não tá saindo nada, eu dou uma forçadinha na mão. Cantinho da boca eu reforço com essa castanho. E aqui também, ó, nas costuras. Perceba que em nenhum momento eu tô voltando aqui na tinta, tá? Eu tô mexendo somente aqui aonde eu deixei o excesso da minha tinta e já é suficiente aqui pra gente fazer esse sombreado. Agora eu vou lavar o meu pincel aqui, que eu utilizei o maior. Vou tirar o excesso de água aqui. E vou pegar o rosa chá para fazer o sombreadinho, sombreado nada, para fazer o blush. Mesmo esquema. Encosta o pincel aqui na tinta. Tiro o excesso aqui no feltro. E vou fazer aqui as bochechinhas dele. Esse vídeo, gente, eu tô gravando novamente porque eu fiz o primeiro sombreado no rostinho da menina, da vampira, mas o vídeo deu problema e eu não consegui editar. Ele não abria de jeito nenhum. Bugou aqui o meu vídeo na hora de editar. Então, eu tô gravando de novo no rostinho do vampiro, mas no final dessa aula eu vou mostrar pra vocês o rostinho dela sombreado e a diferença que deu do dela sombreado e do dele quando eu não tinha sombreado ainda, tá? Aqui, ó, eu vou deixar secar, vou ver o resultado certinho. E depois, se precisar fazer algum ajuste, eu faço. Se alguma coisa ficou clarinho demais, eu acho que não. Para o meu jeito de sombrear, eu acho que eu até pesei a mão aqui um pouquinho. Quando a gente faz o sombreado aqui com a tinta em volta do preto, às vezes a tinta passa, essa aqui, principalmente, que é a que eu passo mais com um pincel maior, a pêssego, e ela acaba cobrindo um pouco aqui
a parte preta. Se vocês perceberem que ele ficou meio esbranquiçado, é só a gente retocar com o preto de novo por cima para ficar com o olho bem vivo, tá? Deixa eu tirar. Essa folhinha de papel eu deixo aqui por isso, ó. Conforme eu vou apertando o pincel aqui para tirar o excesso, ele começa a vazar, tá? É para não sujar a minha base. Aqui, ó, o dela já foi sombreado também, então a única diferença é que no dela eu fiz aqui os cílios, tá? Na primeira vampira eu fiz cílios só aqui no final do olho, e nessa eu resolvi fazer no olho todo e fiz ela com o olho verde. Eu já prefiro fazer o sombreado agora, antes de fazer o penteado, porque o penteado dela vai ser colado aqui na frente e tal, do que depois com o cabelo pronto, porque pode manchar cabelo, enfim, eu acho que dá mais trabalho. Então, eu prefiro já fazer assim e já colocar ela no corpo, já tudo ok, tá? Aqui, ó, na boquinha dele, eu fiz nessa pra mostrar pra vocês, mas essa foi o vídeo que deu pau, que eu tô gravando esse novamente. Eu passei um risquinho aqui com a tinta preta. Eu usei uma agulha com a ponta mais fina do que a que eu usei pra fazer o desenho do olho. E só encostando ela, gente, assim, só dando um selinho na tinta com a ponta da agulha, eu vim fazendo um risquinho aqui, ó, nessa parte da boca, que divide aqui o lábio dele com o dentinho. Fiz a mesma coisa aqui no dela também. Não sei se vai aparecer pra vocês, tá? É muito sutil. Então, agora sim, com essas cabecinhas, já com essa carinha mais viva, a gente vai fazer. Eu vou montar ele aqui no corpo e ela a gente faz o cabelo e já finaliza o nosso tema de Halloween, gente.